Tá ouvindo já? Não. Para mim sai áudio hoje. Hoje eu escuto. Mas aqui não está passando, transmitindo áudio, não. Quebra-cabeça não, Renilda. Eu vou usar o plano B aqui. Não tem nada, não. Não, peraí. Tem um negócio aqui dentro que tá puxado. Peraí, que a gente ainda tem um tempinho. Peraí que eu vou insistir aqui. Mas o vídeo é fantástico. Peraí ainda. Por que Eu esse negócio não amei. quer? Eu amei demais esse vídeo. O que é interessante é que a gente faz direitinho, fica com o som tudo direitinho, na hora que vai, não É, reproduz. Eu vou procurar averiguar isso aí, como é que faz, para quando a gente enviar, poder reproduzir como um slide normal. tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Deixa eu acabar de rodar aqui. Não, Tá ouvindo? não. Mas ele aparece, né? Aparece, mas não o som. Meu Deus. O que que acontece? Não sei. Porque Você deixou aí embaixo, onde você deixa. deixa os slides, porque diz que isso é importante, né? Oxe. Aqui para mim tá rodando de boa. É. Mas deixa eu ver aqui uma outra forma. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Peraí. Deixa eu ver se a gente vai por outros meios e a gente consegue. Tem que fazer isso também? Não já foi? Reginalva? Oi. Peraí. Eu estou tentando um outro meio aqui para ver se eu consigo. Eu queria ir para a galeria do celular, mas não deu certo.
Renilda, Poxa, eu vamos me para sinto o plano desacompanhada. B. Vem cá, e se eu colocar assim? Espera ainda. Deixa eu ir lá fazer um negócio aqui. Deixa eu ir aqui. Espera aí. Eu vou colocar ele aqui assim. Vou ampliar. Espera aí. Ele aqui assim, ó. Não, não é aí, não. Ele aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não é esse aqui. Tá ouvindo agora, Regi? Estou ouvindo o som, mas não apareceu a imagem. Mas ouvindo o Peraí, som, peraí, não tem problema. peraí. Só um minutinho. A gente vai conseguir fazer isso. Não é possível, meu Deus. Não é Boa possível. Agora vai a noite. imagem. Peraí. Boa noite, Jucimeire. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos. Agora está ouvindo. Ocupar-se lugar no espaço. Pronto, Renilda, está ótimo. Deixa aí no ponto, do início. Da mesma forma, precisamos. Tá bom aqui? Tá, deixa aí no início. Pronto. E aí podemos começar, não é? Sim, podemos. É. Peraí, deixa eu botar aqui play. Para aqui. A Pronto. luz do sol. Pronto. Aí agora você pause. Vou Pronto, fazer pausa aqui. pronto. Beleza. Bruno, você já está gravando, meu querido? Boa noite, primeiro. Você já está gravando? Ele pode falar, Renilda? Às vezes ele não pode falar, né? Não sei, mas eu acredito que sim. Porque ele diz que às vezes fica sem microfone, porque está gravando. Deixa eu ver. Peraí. Ele está aqui na família, ele está aqui. Tá. Ele pode falar, sim, não tem nada que impeça dele falar, não. Inclusive, o microfone dele está aberto. É. Mas vamos Está começar, aberto o microfone. porque já são Vamos. 25, não é? Respeito aos que estão presentes. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes e àqueles que irão assistir posteriormente. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Que Deus nos inspire para que tenhamos uma noite de um bom aprendizado, para que que nós recebamos intuições divinas, que possamos iluminar as nossas mentes, para que esse aprendizado venha com intensidade e possamos aplicar na nossa vida cotidiana. Todos os ensinamentos que daqui de hoje advierem, que nós possamos aplicá-los em nossas vidas. Vamos começar o nosso estudo de hoje assistindo a este vídeo que vai nos falar sobre o bem. Então, atentamente, ouçamos esta mensagem. Tá picotando, Renilda. Estava ótimo naquela hora. Tá ok? Porém. Não, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos. Agora tá como? Tá picotando. Tá Mas como? quando começa um pouquinho, melhora. Vá. Não tá dando para ouvir, não, Renilda. Tá picotando, amiga. Tá não, Renilda. Pode interromper. Peraí. Faz o seguinte, eu ponho ele amanhã no grupo de WhatsApp.
porque está picotando, não houve nada. Amanhã eu ponho, prometo a vocês que eu ponho no grupo de WhatsApp. E aí eu vou para a harmonização, o plano B, certo? Pode interromper, Renilda, aí a gente vai para, eu vou aqui para o plano B. Mas eu queria que você colocasse aí o início dos slides, porque tem algo que eu quero falar aí. Peraí, porque assim, é algo que eu não estou entendendo, Reginaldo, porque Sim. eu estou ouvindo bem aqui. Quando eu envio para você também, eu ouço aqui perfeitamente, mas não vamos mais... aqui estava picotando. Vamos ver agora, é a última vez, tá? A última tentativa. Você quer fazer a última tentativa? Não, eu vou preferir fechar. Certo. Eu vou fechar. Aí eu amanhã envio para o... que eu achei essa mensagem muito bonita. E eu bonita, realmente. E eu enviarei, eu colocarei no grupo de... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra reunião com o Márcio, eu vou perguntar a ele o que é que acontece, e na hora a gente... a gente vai aprender a resolver essa questão aí. Então, põe aí, por gentileza, os slides. Com certeza, amor. O primeiro slide eu vou acrescentar. Sim. E a gente vai para a harmonização, a nossa harmonização com um texto que eu já deixei aqui como plano B. Uhum. Pronto. E aí? Aí, pronto. Tudo bem? Pode deixar aí, por favor. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, eu coloquei esses lápis aí de propósito. E por que isso? Porque a mensagem que eu vou ler agora para vocês vai nos falar do lápis. Então, ouçam atentamente esta mensagem. Aqui. A história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida." Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele, e se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado.
Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. E procure ser consciente de cada ação. Autor desconhecido. Então, com essa mensagem do lápis, né, com essas qualidades que envolvem no lápis, que também seriam as nossas, observemos atentamente essas qualidades delas, né? E sejamos seres melhores cada vez mais. Pode passar, Renilda, por favor. Eu vou mandar essa história também amanhã no grupo, sempre que puderem vocês relerem. Aí pode passar. Aqui é o vídeo, né, Regi? Pode passar. Aí aqui, ó, eu clico e ele não vai. Pronto. Aí agora nós vamos para a nossa tarefinha de casa, né? Vou começar aqui porque eu estou vendo. Luiz, você fez a atividade? Não, por rigoroso falta de tempo mesmo. Mas vamos ver aí. Obrigada. Então, eu vou falar novamente, né, o texto de uma forma oral, e você pode falar o que você sentiu, o que você entendeu. E assim também servirá para todos os outros participantes. Um homem desejava chegar até o cume de uma montanha. Para chegar até lá, ele necessitava atravessar um longo caminho. O título dessa mensagem eu até o nomeei de O Caminho da Vida. Ele seguiu por uma estrada ampla, aberta, bonita, mas essa estrada continha, ao longo dela, algumas florestas. E daí ele andou, chegou à primeira floresta. Essa primeira floresta ela era muito densa, cheia de obstáculos. E ele lutou arduamente, feria os braços, pernas, as roupas ficaram rotas, rasgadas. E ele saiu, mas assim mesmo ele não desistiu, insistiu, persistiu e chegou até o final dessa floresta, todo cheio de feridas, cicatrizes e ainda feridas. Mas conseguiu sair. Andou novamente por essa floresta, por essa estrada larga, chegou até a segunda floresta. Nesta segunda floresta, também era muito densa, como ele já tinha adquirido uma certa experiência ao atravessar a primeira floresta, ele teve dificuldades também, mas ele teve umas dificuldades menos intensas do que a primeira, porque ele já carregava com ele a experiência da floresta anterior. E conseguiu sair, depois de um longo tempo, conseguiu sair também da segunda floresta. Caminhou novamente pela estrada, chegou à terceira floresta.
começou a transpô-la, e daí ele recebeu a ajuda de um lenhador, que também se encontrava nessa floresta. E aí esse lenhador ajudou também a sair da floresta. Ao sair, ele encaminhou mais um pouco e chegou até o cume da montanha. Lá em cima, a visão era de 360 graus. E ele aí começou a rever o caminho que ele havia percorrido até chegar ao cume da montanha. E lá ele percebeu como eram as florestas, e lá a visão dele se ampliou, e ele começou a ver como ele deveria ter ultrapassado aquelas florestas com menos dificuldades, porque a visão dele era mais ampla, e ele via com mais facilidade os obstáculos a serem transpostos. Mas aí ele observou, mas ele atingiu o objetivo dele, e é aí que eu gostaria de saber como você interpreta isso, observando, evidentemente, o título que foi dado, né? E como você interpreta isso, o que você entendeu disso aí, que aqui, se você vê alguma similaridade nisso ou não, o que é que você poderia nos dizer, Luiz? Esse breve relato aí dessa história, ainda que ele tivesse um objetivo, não está dito qual o objetivo dele em percorrer esse caminho tortuoso, espinhoso. Há o objetivo interno dele de, digamos assim, submeter-se, não retroagir às dificuldades. Na primeira floresta, observemos onde ele encontrou as maiores dificuldades para transpô-la, e nem por isso ele desistiu. Ele tinha um objetivo. A gente analisa no comportamento dele determinação de concluir aquilo que ele teria objetivado para si. Observemos que na segunda floresta ele já recebeu uma ajuda. Ajuda essa que não, digamos assim, não excluiu também o grau de dificuldade, ainda que menor. Na terceira floresta, ele já teria o amadurecimento adquirido com as duas anteriores, e certamente sequer sentiu a dificuldade, que as florestas, com certeza, eram iguais. Com a aquisição de conhecimento... Oi, Reginalva. Oi. Alô? Alô, Renilda. Com a aquisição do conhecimento, a terceira floresta ele já transpôs com menor grau de dificuldade. Tanto que, ao chegar no cume, ele percebeu que teria caminhos menos tortuosos para chegar ao objetivo dele. O que é que nós analisamos? Quando nós não conhecemos, todo caminho é difícil. Toda maratona nossa é difícil quando a gente não conhece a si próprio. Foi essa observação que eu fiz da determinação dele. Certo. Foi essa observação que eu fiz, e vou deixar para que os colegas também tirem as suas conclusões. Certo. Aí, no final, eu dou um fechamento. Certo? Quem gostaria de falar também? Grace Kelly, você fez, meu bem?
Você falou com quem? Grace Boa Kelly. noite. Sim, Boa noite, Grace. sim, sim. Você pode nos falar, né, Fiz querida? atividade, sim. No meu ver, fiz sim atividade. No meu ver, o rapaz, ele enfrentou muito desafio pela frente. Sim, isso mesmo. Ah, tá ruim. Pronto? Terminou, Grace Kelly? Ao meu ver, o rapaz enfrentou muito desafio pela frente. Sim, Pela frente. sim. Certo. Isso mesmo. A primeira foi muito difícil para ele. A segunda, terminei. Terminou? Certo. Certo. Aí depois eu vou dar um fechamento, porque eu aproveito toda a mensagem que vocês nos passaram. Alguém gostaria de falar? Eu. Ah, Renilda, por gentileza. Enquanto o povo vai chegando aí, porque Denise está. Acho que Denise botou o texto dela no grupo. Joanice está chegando, Jucimere também. Aí daqui a pouco esse povo fala do texto deles. Então, quando você trouxe esse texto, Reginalva, eu entendi da seguinte forma, logo de pronto, né? O caminho da vida. Nos caminhos da vida, ainda que estejamos com os pés ensanguentados e os joelhos destroçados, precisamos continuar a jornada para atingir o objetivo, evolução contínua. Na estrada, encontraremos diversos desafios, mas também anjos para nos auxiliar a atravessar ou suportar os obstáculos, entendendo a necessidade de manter o foco e seguir seu caminhar na certeza que alcançará o cume. De forma muito breve que você pediu um texto curto, então eu entendi dessa forma a história que você trouxe. Perfeito. Eu gostaria que você colocasse no grupo, Renilda, do WhatsApp, porque no final do nosso curso eu pretendo imprimir, fazer um livrinho, um libretozinho dos trabalhos produzidos durante o nosso curso. Viu? Por gentileza. Quem puder colocar lá, eu agradeço imensamente. Jucimere... Então, a ideia é essa, Reginaldo? Exatamente, mas no final é exatamente. A ideia era essa? Era essa mesmo, é a nossa evolução. Jucimere, você gostaria de ler o seu? Vou ler. Desse texto, eu coloquei assim, no meu entendimento, que o curso da vida, ele se iguala à chegada no cume da montanha. A estrada, até chegar ao cume da montanha, essa estrada é linda. Basta sabermos apreciar as paisagens para que possamos, as paisagens que passamos por algumas florestas. A primeira floresta, para mim, é como se fosse a infância, da qual essa floresta que a gente é muito difícil de passá-la, espinhosa, é quando passamos a aprender os conhecimentos da vida. Regi, eu vou Jucimere, só um minutinho. Oi. Eu vou fechar minha câmera, que eu acho que a minha internet está com algum problema, tá? Então, eu vou fechar para facilitar. É para eu entender melhor você, que você está falando e eu não estou te entendendo. Tá bom? Certo. Okay. Continue, por favor, Jucimere. A segunda floresta é a fase da juventude, no qual a gente já tem o conhecimento
já obtivemos nossa bagagem na infância com o apoio de pessoas que nos ampararam. E assim, nessa segunda fase, nós nos sentimos mais fortalecidos para passar por essa floresta. E a segunda fase a terceira fase é a fase que é a vida adulta, da qual já percebemos que a caminhada sozinho ela é mais difícil e que necessitamos de um ser que possa nos dar força, nos fortalecer. E esse ser é Deus. E buscando essa sabedoria, desse amparo, na firmeza, buscamos com humildade ter mais amor, humildade, confiança e saber contemplar toda essa vida que é maravilhosa, que Deus nos oferece. Perfeito. Mas o fechamento eu vou dar no final, que eu vou ouvir mais gente. Ok. Viu? E aí eu dou um fechamento. Mas está perfeito. Okay. Joanice? Não está. Ainda não chegou. Não chegou ainda? Denise, está podendo? Parece que não também, não é? Parece que não. Parece que não. Oi, gente. Boa noite, Regi. Eu não estou podendo, não. Eu estou ouvindo a aula, mas eu não estou podendo participar. Na verdade, eu já ouvi os comentários dos colegas e até entendi um pouco do texto dessa caminhada, mas eu não li o texto, não. O texto postado aí foi o de Tatiana, não foi o meu. Ah, certo. Então, tá tudo certo? bem. Então, eu estou acompanhando. Ok? Tá certo, ok, Anjo. Tá bom. Bruno, pode falar? Me parece que não, que antes eu tentei falar com ele, ele parece que não pode responder, fica sem microfone, me parece. Então, agora eu vou dar a conclusão, porque me parece que não tem mais ninguém, né? O seguinte, esse texto realmente, quando eu passei para vocês, é para mostrar a nossa evolução aqui na Terra, como Renilda falou. E da pluralidade das vidas. Primeira floresta, uma existência, segunda floresta, outra existência, terceira floresta, outra existência. E a cada existência nossa, a gente vem melhor do que nós fomos na anterior. Porque em cada existência, dependendo de diversos fatores, nós vamos adquirindo competências e habilidades que nos transformam em seres melhores ou não, ou estacionamos ou evoluímos, mas o espírito não retrograda, né? Então, é essa trajetória a qual eu me referi nesse texto. Esse texto eu peguei até no livro de Obras Póstumas, quando ele fala da pluralidade das existências. Então, assim, a cada existência, ele compara a cada existência como uma floresta, por quê? Para nos mostrar os obstáculos que ela nos apresenta, que são os obstáculos pertinentes às nossas vidas, que são eles que nos fazem crescer, a depender da forma como nós os enfrentamos. Não é? E são esses obstáculos, as dores, os sofrimentos, que nos transformam, a depender da forma como nós aceitamos essas dores, esses sofrimentos, como formas de crescimento. Em outras existências, nós trazemos já internamente, na nossa mente, no nosso espírito, as experiências anteriores que nos fazem crescer, mais uma vez, a enfrentar alguns obstáculos já com mais tenacidade, já com mais experiência, e assim é a vida, até atingirmos o cume da montanha. O que seria esse cume da montanha? Seria exatamente a nossa transformação espiritual sempre para melhor. A nossa caminhada evolutiva, subindo degrau por degrau, por degrau, por degrau, até atingirmos esse cume da montanha, quando a gente não sabe
secularmente falando, né? Esse é um fato que irá acontecer depois de muitos séculos, porque a nossa caminhada, a nossa evolução acontece em cada existência de forma milimétrica. É muito pequenininho, mas a gente está indo em busca disso. Ok, gente? Alguma questão, alguma pergunta? Se não, vamos continuar. Por favor, Renilda. Agora, por favor, mandem os textos que vocês produziram lá para o grupo de WhatsApp, que eu vou salvar todos, certo? Bom, hoje, o tema de hoje será variação linguística. A Joanice não chegou ainda. Eu hoje estou com pouca gente. Denise não pode. Jucimeire, você pode ler o que está aí escrito? Posso. Variação linguística. Deixa eu abrir aqui. Ba, che, oxente, oxi, so, uai. O que você entendeu disso aí? Da imagem e do texto? Isso são formas de linguagens, são linguagens deixa eu ver, algumas regiões, porque o Tchê geralmente são os gaúchos que falam. Oxente, os baianos. Oxe, eu não sei o que. Sou mineiro. Uai, não sei se é o paulista, não sei bem. São colocações regionais, é isso? Exatamente. Então, variação linguística, diante do que você viu aí, diante do que você falou, o que você entendeu por variação linguística? Variação de linguística, que é como se não. Cada região tem uma maneira uma pronúncia para uma resposta. Bom, você está indo no caminho certo, mas deixe só eu dar... Sim, faltou algo aí, diga. Não, vou dar assim uma complementação. Variação, todo mundo sabe aqui o que é, né? É quando uma coisa ela não é estática. Ela tem vários modos de se apresentar. Linguística, é claro que seria uma variação da nossa língua portuguesa. Uhum. E a gente pense, o Brasil é um país continental. E aí imaginemos que cada estado, cada região, a parte urbana, a parte rural, cada um tem uma forma de se comunicar. Possui línguas, digamos assim, entre aspas, diferentes. Não só na pronúncia, no vocabulário e até em construções frásicas. Também nós vamos estudar tudo isso hoje, se der tempo da gente concluir hoje. Então, assim, variação linguística é a nossa língua sendo falada de formas diversas por vários fatores, que nós iremos estudar que fatores são esses que interferem na nossa forma de falar hoje. Então, já deu para ter uma noção do que nós vamos estudar hoje, certo? E daí eu pergunto a Luiz Carlos. Luiz, por que isso? Por que é importante que nós estudemos isso? Ou você acha que não é importante? A variação linguística é importantíssima ser estudada, porque a dimensão do nosso país
tendo sido ele ocupado por pessoas de diversas origens, criaram quase que uma linguagem particular. Como nós vemos aí, oxe, sou, tchê é gaúcho, oxente é nosso, pá também é lá para o lado do sul, uai é mineiro. O que é que isso significa? Que a gente fala toda essa variação e significa a mesma coisa, digamos, de admiração, de surpresa. Então, é importante porque você fica mais ou menos entendendo todo esse tipo de linguagem usada no Brasil. Por isso que eu acho importante você entender a linguística utilizada, principalmente nas regiões mais afastadas das capitais. Principalmente. Exatamente. E a comunicação se efetua de uma forma melhor. Ela se concretiza melhor, né? O entendimento. Renilda, pode passar, minha querida. E aí vem essas explicações mais ou menos que foram dadas. Então, a gente vai ler parágrafo por parágrafo e vou explicar um pouquinho. Tudo isso aqui já foi dito. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Nós vamos destrinchar cada uma delas mais adiante. Mas vocês já entenderam, assim, os fatores que eu falei anteriormente, que fazem com que falemos, que uma região fale diferente, que uma cidade fale diferente, até nós mesmos, a depender do contexto em que nós nos encontramos, que nós nos encontremos, nós falamos também diferente. E aí eu vou explicar mais esmiuçadamente isso que eu acabei de dizer. Então, não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Não existe. Pense, como eu falei, o Brasil é imenso. Se você vai lá no norte, fala-se de um jeito. Se você vem para o nordeste, fala-se de outro. Se você vai para o sul, é outro. Se você vai para o centro-oeste, existem outros termos, outras terminologias, e que muitas vezes a gente fica sem entender mesmo. Se você muda de um bairro, dentro de uma cidade, bairros têm diferenças de um bairro para o outro, na forma de falar. Por esses fatores que nós vamos estudar aqui, sociais, culturais, regionais, estilísticos, interferem muito na forma de se comunicar. Como você falou aí no Brasil, no início, quando os portugueses vieram para cá, é interessante isso. Os portugueses trouxeram a língua deles, o português falado em Portugal. Mas o português, ao chegar aqui, o que foi que aconteceu com ele? A língua portuguesa misturou-se com a língua dos indígenas. E, mais tarde, com a língua dos africanos que para cá vieram. Daí, a mistura do português já começou daí. Então, várias palavras foram incorporadas ao nosso português, dos índios, dos africanos. Depois vieram os holandeses e acrescentaram os franceses. Se você vai para a região lá do Paraná, existem cidades com culturas europeias, alemãs, costumes alemães.
poloneses, na gastronomia e na fala também. Eu não lembro qual foi a cidade que eu fui, não sei se é Pomerode, que eles falam duas línguas, o alemão e o português. É Pomerode. É Pomerode? E na escola eles estudam, eles aprendem essas duas línguas também. Então, variação linguística é toda essa junção, criando vários falares dentro de uma língua. Eu já li esse segundo, não. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa, o que eu acabei de falar. Muitos fatores, como idade. Como é que a idade interfere no nosso falar? Quem sabe? Os mais antigos tiveram mais contatos lá atrás, nas origens. Herdaram de seus avós, bisavós, a linguagem. Todos nós, Luiz, nós herdamos a linguagem. A diferença com relação à idade, veja bem, meus avós tinham determinado tipo de falar, que hoje, muitas palavras que eles usavam, hoje não são mais conhecidas. Se eu for falar como meus bisavós falavam hoje, mais adiante a gente vai falar muito isso. Eu só estou destrinchando um pouquinho aqui. Se eu for falar como meus bisavós falaram hoje, muitos jovens não vão me entender. Por quê? Porque a língua é um processo dinâmico. Ela se transforma a todo momento. Então, palavras surgem, palavras novas, palavras caem em desuso. A internet atualmente interfere muito nessa mudança de palavras. Abreviam palavras, criam novas, chegam os estrangeirismos e depois passam até a fazer parte do nosso dicionário. Então, a idade interfere muito. Os jovens hoje falam coisas que eu não entendo. Não entendo mesmo o que eles dizem, preciso de explicação. O local de origem, onde você nasceu, interfere muito também na comunicação. A profissão. Se, por exemplo, se eu for falar com um advogado, quando ele começar a usar aqueles termos técnicos, jurídicos, eu não vou entender nada, eu vou precisar que decodifique para mim. O professor, um médico, se o médico for nos dar umas explicações de alguma doença, usando só a terminologia médica, a gente vai sair do consultório sem entender nada. A classe social, o nível de escolaridade, grupos sociais, a região, e a gente vai falar tudo isso aí ainda hoje. Eu posso dar um exemplo? Pode, agradeço. No Rio Grande do Norte, foi. Eu estava em um hotel e a camareira perguntou se o que é que troca a alcatifa. Fiquei assim, alcatifa? Se o senhor quer que troque, eu, com a minha inútil soberbia, disse, pode trocar, muito embora eu não soubesse do que ela estava falando, era o tapete. É um antigo, Luiz. Ela era jovem ou já idosa? Era médio, mas a linguagem dele é isso, alcatifa. Pode trocar, eu nem sabia o que era. Alcatifa, eu via romances antigos. Eu já vi muito essa palavra em romances antigos, de Machado de Assis, da literatura mais antiga, eu já conhecia essa palavra. Pois é uma variação aí histórica, que a gente vai estudar isso aí. E o terceiro, obrigada pelo exemplo, muito interessante. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais, etc.,
A língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas. Então, diante de tudo isso que já foi falado, eu acredito que já deu para entender direitinho o que são as variedades linguísticas, ok, gente? Alguém ficou com dúvida? Não. Não? Quem ficou, por favor, se manifeste, viu? Que eu não estou vendo vocês hoje. E aí eu fico difícil, porque quando eu vejo a fisionomia... Denise, fale, meu bem. Não, ficou claro. Eu queria só dar um legal, ficou claro, bem claro. Beleza, então. Posso continuar, não é? Vamos, Renilda, então. Estou indo. Tem dos negócios. Oxi, meu pai. Gente, o que é isso? Espera aí, só um minutinho, gente, que eu tô aqui perdida com... É o número 6, Renilda. Mas eu sei, é o mouse que não tá indo, mulher. Eu não sei o que é isso, não, viu? É tanta coisa que só. É esse aí, né? Não, isso aí é o que eu acabei de ler. Agora, a língua está sempre em mudança. Isso. Então, isso aí, mais ou menos, a gente já comentou aqui. Ó. A língua está sempre em mudança, em renovação. Isso é, a todo momento, ela tem esse processo dinâmico. Palavras novas surgem a todo instante e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Com a internet, até mesmo a forma de escrever as palavras tem se modificado. Isso aí já foi dito antes, né? Justamente para evitar que cada um use a língua à sua maneira, em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo, existem especialistas que registram, estudam e sistematizam o que é a língua de um povo em certo momento, o que dá origem à norma padrão. E o que é essa norma padrão? É uma espécie de lei, entre aspas, que orienta o uso social da língua. Essa norma padrão é a que está registrada nos dicionários e nos livros de gramática. Vamos destrinchar isso aí. Quando nós nascemos, nós aprendemos a falar. Como é que a gente aprende a falar? Balbuciando primeiro aquelas palavrinhas que o pai vai ensinando, mas a mãe. Papai, mamãe, no caso, o nosso português, né? Água, palavrinhas assim, vai começando a balbuciar, mas vai aprendendo a língua portuguesa através da família. Depois é que nós vamos para a escola. O que é que nós vamos aprender na escola? Essa norma padrão. E o que é essa norma padrão? Já está falando aí, é o padrão. É a língua padronizada para servir de referência para todos nós brasileiros. Então, a norma padrão, ela é ensinada nas escolas. E nós aprendemos para quê? Para normatizarmos a nossa língua. Porque precisa de um padrão para ser seguido. Aí isso significa o quê, Reginalva? Que nós só vamos falar essa norma padrão? Não. E como eu já falei, ela é uma referência. Determinados momentos, nós devemos usar a norma padrão.
Mas no nosso dia a dia, assim, no cotidiano, nós podemos nos expressar de outras formas, a depender do contexto onde nos encontremos. Mas precisamos saber as normas gramaticais, as regrinhas gramaticais, nós precisamos saber para adotá-las nas horas adequadas, nas horas que elas sejam necessárias. Ok? E aí eu explico isso que eu acabei de dizer aqui no terceiro item. É claro que a norma padrão não existe como uma língua de fato, pois ninguém fala português em norma padrão em todos os momentos da vida. Ela é uma referência, um modelo que orienta os usuários da língua sempre que precisam usar o português de modo mais formal. Alguma dúvida? Não. Tudo certinho até agora? Tudo certinho. Beleza. Vamos, Renilda. Aí. E aí, ele diz... Há momentos... Por favor, Renilda, que eu fico toda hora molhando a garganta. Obrigada. Há momentos descontraídos em que ela não é necessária, mas há momentos em que ela é obrigatória, como quando fazemos uma entrevista para conseguir um emprego, quando apresentamos um trabalho escolar, participamos de um debate, damos uma palestra, etc. Lê mais ou você vai explicar? Eu vou explicar isso. Isso aí eu acabei de falar, mas eu gosto de reforçar. O que é que ela está falando aí? Que essa norma padrão nós não vamos usar em todos os momentos da nossa fala. A gente vai estar, por exemplo, conversando numa roda de amigos, vai estar falando, se preocupando com fazer aquelas as correções gramaticais e tal. Se isso já faz parte do seu cotidiano, você faz naturalmente, mas senão não há aquela preocupação, por exemplo, quando você vai dar uma palestra, que é o nosso caso aqui. Não há uma preocupação em saber a forma como você vai falar? Sim. Com certeza. Você vai se preocupar como fazer aquele texto, como elaborar aquele texto, para que todos que ouçam entendam. E vai usar a linguagem dentro do que você se propõe, que vai ser a norma padrão. Você não vai poder fazer uma palestra e chegar lá, brocou aí, né, colegas? Vamos ouvir aqui essa coisa, as gírias assim. Pode fazer isso? Não pode. Deixa eu dar um exemplo. Isso eu ia dar um exemplo na variação situacional, mas eu já vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que é usar a norma padrão ou não. Digamos que a gente vá para um casamento. Qual é o traje ideal para ir para um casamento? Qual é, Jucimeire? Um casamento bem social. Qual seria o traje ideal? Você está mudo, o som está mudo. Um traje social. Que seria, por exemplo, um terno. Um terno, um vestido longo ou um vestido composto. Bastante composto. Adequado para a cerimônia. Isso. Pronto. Porém, você vai para um casamento e ao chegar lá você encontra um homem de sunga. Fora do padrão. Fora do padrão. E o contrário, digamos que se dê o contrário. Você vai para uma praia. Aí você vai de terno. Quem é que vai estar aí fora do padrão? Quem vai estar de terno, porque você está numa praia. Você deveria estar de sunga na praia. É com uma linguagem. Eu estou fazendo esta comparação para vocês entenderem isso. É você utilizar
usar um traje no momento que não é adequado. Ou seja, você usar a norma padrão no momento que não seria adequado. É você trocar. Né? Então, quando é que a gente vai usar a norma padrão? Eu dei alguns exemplos aqui. Você vai apresentar o seu TCC. Você vai usar gírias? Você vai apresentar numa linguagem mais rudimentar? Não. Você vai ter que usar a norma padrão. Você vai dar uma palestra, você vai usar a norma padrão. Se você não fizer isso, você estará usando a sunga no local inadequado. Deu para compreender direitinho? Sim. Então, vamos para o segundo. Lê, Renilda, o segundo também, querida. Quer que eu leia? Leia. As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são prestigiadas socialmente. É o caso das variedades linguísticas urbanas, faladas nas grandes cidades por pessoas escolarizadas. O que você entendeu por isso? Variedades, deixa eu ver de novo. As variedades de português que mais se aproximam da norma padrão, é o caso, é prestigiado, são prestigiadas por... No caso, é o caso das variedades linguísticas urbanas, faladas nas grandes cidades por pessoas escolarizadas. Que as pessoas que têm uma escolaridade costumam falar dentro da norma, enquanto aquelas pessoas que não são alfabetizadas ou que não têm uma escolaridade, elas têm um português mais... A sua linguagem é mais, vamos dizer assim, escassa ou pobre. Isso, exatamente. E só para complementar, que eu vou dar o fechamento nisso aqui, eu vou ler o terceiro. Olha, outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade, que é o que você acabou de falar aí, Jucimeire, são menos prestigiadas. E, por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito. É o que nós chamamos de preconceito linguístico. E eu coloquei aquela música de Elomar na aula passada, estão lembradas? De arrumação, que foi difícil de vocês compreenderem, porque eu coloquei ali já para exemplificar a questão das variações linguísticas. Não é? Porque por uma pessoa falar desse jeito, como Elomar apresentou ali na música, eu poderia dizer que está correto ou está incorreto, está errado ou certo? Não. Porque não existe isso de certo ou errado. Eu vou dizer assim, Elomar na música ele estava falando errado. Não podemos dizer isso, porque constitui preconceito linguístico. Nós podemos dizer assim, adequado ou inadequado. A linguagem dele estava adequada para o ambiente onde ele morava. Onde ele mora. Inadequada para uma palestra. Deu para entender? Então, a gente só podemos usar esses dois termos, adequado ou inadequado, porque está adequado para o local onde ele está se comunicando. Todo mundo na região onde ele mora, eu estou falando assim, eu não sei se é a composição dele, mas eu não sei se ele mora nessa região, só para vocês entenderem. Todo mundo na região dele vai entender o que ele está falando ali tranquilamente. Nós que não moramos na região, então está adequado para aquele local. Inadequado para a gente, por quê? Porque não entendemos grande parte. Eu tive que pesquisar o que significavam aquelas expressões para compreender a mensagem dele, a mensagem da música. Certo? Então, nós não podemos dizer assim, poxa, fulano fala errado. Se vier isso à nossa mente, que a gente pare e cale.
porque nós estaríamos cometendo preconceito linguístico. Certo? Posso avançar? Alguma dúvida? Um momento só. Quanto a essas pessoas do interior, posso dizer alguma coisa? Acrescente, por favor, enriquece muito. Por exemplo, as pessoas fazem até chicana quando alguém do mais lá para o centro do estado diz voz me ser. E a pessoa ri, na verdade não está errado, é só uma corruptela avorta mercê. Nós vamos falar até nisso mais adiante, numa das variedades. Voz me ser, não está errado. É vossa mercê, vós mercê e você. E hoje em dia, nas abreviações das internets, já botam como VC. É. Quem sabe algum dia não vai ficar somente o VC ou C, né? Por quê, o P e o quê? Sim, exatamente. Também, TB. Então, como a língua é dinâmica, pode chegar um dia que vai ficar assim. Essas mudanças ocorrem a todo momento. Luiz, você pode ler isso aqui, por favor? Posso. Só uma revisãozinha. Pode passar, Renildo. É esse texto aqui? Norma padrão. Norma padrão é uma referência, uma espécie de modelo que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Isso aí resume aquilo que já foi explicado, que me parece que vocês não ficaram com dúvida, não foi? Eu estou aí resumindo o que já foi falado de norma padrão. Variedades urbanas de prestígio, também conhecida como norma culta, são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados. Alguma dúvida com relação a isso? Nós já falamos também, né? Que as pessoas mais escolarizadas falam melhor e bem assim como que as pessoas têm mais prestígio. Por isso que eu falei que um dos fatores da variação linguística estaria dentro da escolaridade, né? Do nível de escolaridade. Vamos descer. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o português de uma cidade ou de um estado é melhor do que o de outro lugar. Do ponto de vista linguístico, não existe uma variedade linguística melhor ou mais correta do que a outra. Mesmo que uma variedade seja bastante diferente da norma padrão, ela será boa se permitir aos seus falantes se comunicar e interagir de modo eficiente. A gente ouve muito falar que o português do Maranhão, São Luís é o melhor do Brasil e tal, mas é falácia pura. Como está dizendo a gente não pode dizer que tal lugar fala melhor do que outro, não. Não existe isso do ponto de vista linguístico. Nós estamos falando aqui de línguas. Então, do ponto de vista linguístico, não existe uma língua melhor do que a outra. Né? Em suas produções de texto, tanto orais quanto escritas, você deve ficar atento ou atenta para perceber qual variedade linguística é mais adequada à situação, considerando qual é o gênero, quem é o interlocutor, etc. Eu acho que a gente deve observar aqui que nesse conteúdo de variação linguística, acho que não cabe as gírias, creio eu, né? Que as gírias não têm... são inaplicadas em várias situações. Mas é como ele está falando aí, Luiz, me permita lhe interromper. Sim. Ele está falando aqui, nós devemos ficar atentos Exato. Para perceber qual variedade linguística é a mais adequada à situação. O que quer dizer isso? Se eu vou dar uma palestra, eu irei utilizar a linguagem adequada àquele momento. Gírias, jamais.
Se eu faço parte de um grupo de surfistas, eu poderei, dentro do meu grupo, claro que gírias são usadas de montão, num grupo de surfistas. Então, as gírias são empregadas nos seus devidos momentos comunicativos, assim mesmo como outros tipos de fala. Então, quando ele diz aqui, atentos para perceber qual variedade linguística é mais adequada à situação, considerando qual é o gênero e quem é o interlocutor. Se eu estou conversando numa roda de amigos, eu estou utilizando uma linguagem bastante descontraída. Se eu vou dar uma aula, eu vou utilizar a mesma linguagem que eu estava falando com meus amigos? Não. Eu vou procurar termos que façam com que aquelas pessoas que estão em minha aula aprendam com mais facilidade e utilizando termos que os façam entender melhor. Eu vou adequar a minha fala a uma aula expositiva, certo? Então, precisamos realmente atentar nisso. Observem este símbolo que eu coloquei aqui, tem essa parte central aí que contém os 3 círculos. Eu considero a norma padrão. Eu procurei isso de propósito. A norma padrão está ali no centro, mas ela se espalha em todas as direções, porque todo mundo, todos os habitantes do Brasil que falam o português, devem ter conhecimento da norma padrão, mas para usá-la nos momentos adequados. Não sei se eu posso dizer que determinados grupos sociais têm a sua própria linguagem. Isso, nós vamos ver isso aqui quando destrincharmos os fatores. Se muitos de nós pegarmos aqui um depoimento de uma delegacia de determinada pessoa, 40% a pessoa não vai interpretar o que eles dizem. Mula, avião, pacaia, é uma linguagem bem própria. E a gente vai ver que... usada, A gente vai ver, Luiz, isso aí no tipo de variação. Aí você prepare uns exemplos aí para nos enriquecer, tá? Eu vou fazer um texto e ver se as pessoas vão entender o que está se dizendo. Beleza. Fica aí, bem melhor. ok. Para ver se as pessoas estão entendendo. Beleza, vai enriquecer muito o nosso aprendizado. E aí a gente vai agora realmente... Quais são os tipos de variação linguística? São 4. Regional, social, situacional e histórica. Ok? Nós vamos começar pela variação regional. Regional vem de região. Então, que tipo de variação seria essa? Joanice, você já está podendo falar, minha querida? Pronto, estou aqui. À disposição. Pronto, você agora vai nos destrinchar aí essa variação regional. Você pode ler para a gente? Posso, sim. Tipo de variação linguística. Número 1, regional. Diferença geográfica tem relação com variações da língua. Por exemplo, algumas cidades do interior usam uma variedade linguística diferente da falada na capital. O português falado no sul do país é diferente do falado no Nordeste. O português falado no Brasil é diferente do falado em Portugal. E nos países africanos de língua portuguesa. Oi, é língua portuguesa, desculpa. É portuguesa. Como Angola, Moçambique e Cabo Verde. As diferenças podem ser de som, pronúncia, de vocabulário e até de construções frasiais. O que você entendeu? Eu entendi, porque cada local tem a maneira peculiar de falar. Como nós estávamos falando, nesse instante, seu Luiz estava falando de mula, de pacaio, dessas coisas assim. Então, é de uma região, de uma localidade que é falado.
usa essas gírias, né? E nós vamos, por exemplo, para São Paulo. Olha o sotaque do paulista. Fala português também, mas é um sotaque já diferente. Usa a palavra diferente. Uma coisa que é usada aqui na Bahia, não é usada lá. Uma coisa que é besteira você falar aqui no São Paulo, se você for falar para uma pessoa, tá xingando. Então, depende do local que a pessoa esteja. Exatamente isso. Mas é português, né? É português com suas variações. Todo mundo conhece a norma, mas cada um fala do seu jeito. Com certeza. Então, a gente está aprendendo aqui, né? Por exemplo, em São Paulo, não sei se é o paulistano ou o paulista que fala porta. Porta, é isso. O R é assim meio gutural, né? Porta, o R dobra. É uma diferença regional, uma variação regional de pronúncia, como eu coloquei ali, né? De vocabulário. Por exemplo, todo mundo aqui que está aqui no estudo é de Salvador? Mora em Salvador? Então a linguagem é a mesma. Mas, por exemplo, aqui no nosso estado, no Nordeste, quer dizer, eu não sei se todas as capitais nordestinas, como é que a gente chama aqui? É mandioca, macaxeira ou aipim? Aipim. Aipim. Regiões do Brasil que chamam macaxeira. Macaxeira. Outras chamam mandioca. Mandioca aqui, para a gente, é outra coisa. É outra coisa, é. Pelo menos na região onde eu nasci, a mandioca ela é diferente, é mais fininha e que faz farinha. A farinha de mandioca, ela não é comestível como a aipim. Você cozinha e come. Ela tem até um negócio que você tem que tirar, um líquido, para fazer a farinha. Então, a mandioca, para a gente aqui, é diferente. É outra coisa do que a mandioca deles lá. São Paulo, eu acho que é mandioca que chama. Então, a variação regional é essa. O português falado no Brasil, do português falado em Portugal, tem diferenças enormes. Não. Né? Porque o nosso português, como eu já falei, misturou-se com o do indígena, com o do africano, com o do holandês, com o do francês, e por aí foi, tornando uma língua diferente. Né? Então, por exemplo, construções frasais na variação regional. Se você chegar no Paraná, aí você vai pedir, me dê um cachorro quente com 2 salsichas. Eles não vão entender o que é que você está pedindo. Sabe como é que diz salsicha lá? Vina. Aí você tem que dizer assim, me dê um cachorro quente com 2 vinas. A gente não iria jamais entender isso. Então, a construção frasal com uma variação regional. Cada região com suas diferenças no português. Alguma dúvida do regional? Eu só vou falar o regional por causa do horário, mas ainda dá para falar um pouquinho mais, eu mostrar mais exemplos. Passa aí, Renilda, por favor. Olha aqui o típico exemplo do regional, um pãozinho. Quando eu olho esse pãozinho, dá até vontade de comer. Cacetinho, onde é que ele é chamado cacetinho? No Rio Grande do Sul, mas aqui também, na Bahia, a gente chama de cacetinho. Não sei se... também. Alguns lugares. Alguns lugares. Carioquinha, no Ceará. Pão aguado, no interior do Nordeste. Pão de sal, aqui também algumas pessoas chamam, né? Rio de Janeiro. Carcaça ou cacete, em Portugal. Pistole ou pistola, na França. Carequinha, na região norte. Então, o alimento pão tem várias denominações, a depender da região. Daí ser uma variação regional. Passa aí, Nilda, para eu ver se o próximo ainda é exemplo. Tem mais exemplos. Aí, então, já falei da mandioca, aipim e macaxeira. Como é que a gente chama aqui? Sinaleira. Né? Aqui na Bahia, sinaleira. Alguns lugares chamam semáforo, outros sinaleiro,
outro sinal, outro farol. O mesmo instrumento que serve para administrar o trânsito, com denominações diferentes a depender da região. Vina, que eu já expliquei, salsicha, em alguns lugares é jaqueta, em outros lugares é japona. E o menino é que eu achei mais interessante. Olha como a palavra menino tem várias denominações. Eu não sei dizer quais os locais. Guri é São Paulo. Menino Guri é Rio Grande do Sul. Piá é Paraná. Rio Grande do Sul. Mano. Guri é Rio de Janeiro. Piá é Paraná. Mano, moleque é São Paulo também. Xomano eu não sei. É no norte, na região norte. Isso aí eu sei. Então, você veja. Aí, se vem para aqui, para Salvador, fica aqui, por exemplo, como chama lá Xomano, quando chega aqui em Salvador, não entende quando chama menino. Né? Então, a comunicação fica um pouco truncada, por conta, se você não conhece os termos usados naquela região. Então, nós vamos parar aqui. Na variação regional. Na próxima segunda, nós continuaremos. Por conta disso, eu vou querer que vocês, como dever de casa, porque como eu ainda não terminei a explicação, pode até tirar, Renilda, se você quiser, querida. Como eu ainda não terminei as explicações, eu vou deixar para a gente fazer exercícios sobre esses assuntos, quando eu explicar todas as variações, porque aí a gente tem condições de fazer com mais conhecimento, né? Não vou treinar apenas a regional por enquanto, eu quero treinar com elas todas 4 já explicadas. Então, eu quero que vocês façam, como dever de casa, se for possível, um resumozinho, pode ser um resumo bem sucinto, do que vocês aprenderam hoje na aula de variação linguística, até agora. O Regi, essa Denise Neiva levantou a mão. Ô, meu bem, perdão. Não, foi não, Renilda, foi no momento que eu queria dizer que estava ok a explicação sobre variação. Aí fiquei com a mãozinha em pé porque eu não soube tirar. E eu me chamei, Denise, porque eu achei que você estivesse sem poder falar o que você disse no início, não foi? Exato, exato, eu não estava mesmo não. Agora que eu pude voltar, mas eu estava ouvindo tudo. Então, vocês, tá certo, minha querida, eu quero que vocês coloquem lá e para eu analisar como é que está a posição de vocês, se eu fui clara nas minhas explicações, não respondendo assim, porque se vocês entenderam, eu vou depreender que eu tive uma certa clareza na hora de passar para vocês, né, o assunto. Aí vocês dizem lá o que vocês entenderam, se quiserem acrescentar alguma coisa sobre variação linguística, isso vai enriquecer bastante também, não é? Alguns exemplos da variação regional. Alguma dúvida com relação ao que eu estou pedindo? Não, eu não tive, está tudo ok. Pronto. Aí eu vou pôr no grupo amanhã para relembrar, não é? E quem não assistiu, eu sei que vai assistir depois, mas de qualquer forma esclarece melhor. Tá bom? E aí eu vou pedir, Denise, você quer fazer a nossa prece final, meu bem? Posso sim. Pode falar, Denise. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, a oportunidade que nós temos nesse estudo, os caminhos que vamos decidindo a tomar, compreensão, que nós possamos ter sempre a mente aberta, o coração aberto, a boa vontade, para receber esses conhecimentos e conseguir disseminar, né, que eles possam ser ampliados em nossa mente, o nosso desdobrar do sono, que nós possamos compreender cada vez mais, procurar aprender e apreender os assuntos dados, que possamos colocar em prática. A gratidão é imensa, Senhor, pela oportunidade, agradecemos pela boa vontade, pela disponibilidade
e pelos conhecimentos que vamos recebendo. Pedimos bênçãos para todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam estar, que nós tenhamos perseverança sempre no caminhar para a prática do bem e que possamos sempre seguir em frente com saúde. Abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Amém, Senhor. Que assim seja. Oh, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês, é muito enriquecedor, já estamos criando assim um elo muito bom de paz e harmonia entre nós, de grande fraternidade, colhendo de cada um essas pérolas do conhecimento que vocês nos trazem, certo? Estejamos na próxima segunda-feira e unidos no amor e na paz do Cristo Jesus. Que assim seja. Não deixe Gratidão, Regi. a atividade. Gratidão a todos. Tá ok, muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Obrigada, boa noite, gente. boa Tchau, semana. gente. Boa noite, uma boa semana Beijo, para ó. todos. Beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada, Regi. Obrigada, Bruno. Obrigada, Joanice. Obrigada, Luiz. Abraços. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, Regi. Tchau.